Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui e vamos fazer o seguinte. Já aprendemos a adicionar um valor, aqui eu até colocar ó, no final do array, porque ainda tem isso, né? Existem ali posições dentro dele, então nós podemos trabalhar aqui com adições de valores também no início. Se eu utilizo aqui, ó, vamos colocar aqui um outro comentário, vou copiar essas três linhas. Pronto, adicionando valor no início do array. Não é muito comum. Geralmente nós acrescentamos mesmo no final com o push. Mas se você quiser adicionar no início, o parâmetro é unshift. Dessa forma aqui, ó, unshift, ele vai adicionar no início. Vamos colocar uma outra fruta, maçã, por exemplo. Beleza. E eu vou deixar um outro trace para que ele vá mostrando, né, o que está acontecendo. Então primeiro só tinha 3, depois nós adicionamos banana e agora eu adicionei ao início uma outra que é maçã. Então aí mudou os índices. Maçã passou a ser o primeiro índice, que é o 0, uva é o índice 1 e assim por diante. Tem como eu listar essa quantidade de informações que eu tenho, né, essa quantidade de índice? Claro. Vamos dar um trace aqui novamente, ó, em salada, que é o array.length. E aí ele vai me mostrar a quantidade de valores, o tamanho daquele meu array. Vou colocar aqui, ó, tamanho do array. Perfeito. Ctrl Enter. O tamanho do meu array, ele deu indefinido. Deixa eu ver aqui o porquê que ele deu indefinido. Salada. Ponto. Não tá certo, hein? Ponto length. Ctrl Enter. TH no final ali, eu errei. Olha lá, ó, 5. Então length TH, né? Errei no comando ali na sintaxe dele. Então o tamanho é 5, porque são 5 itens, ó. Maçã, uva, laranja, pera e banana. Isso aqui é muito interessante porque aquele exemplo que eu estava dando de vidas, vamos supor que ele só pudesse capturar 5 vidas. Chegou no 5, ele não adicionasse mais. Então eu verificava, né? Se if salada.length maior ou igual a 5 e ele definia alguma coisa ali para ele. Então a partir daquele momento ele não poderia mais pegar nenhuma vida. Ou vamos supor aqui, ó, if salada.length, então, vamos colocar até no exemplo que eu estava falando, né? Vida.length, é só um exemplo, menor do que 0, é porque o personagem morreu, ele não tem mais nenhuma vida ali, então poderia dar início, chamada, a cena de fim de jogo, etc. Então só para que vocês entendam que esse é um comando importante e interessante aí para que você possa utilizar dentro do seu projeto. Ele vai mostrar e aí vai definir, não só mostrando, porque dentro do trace ele vai mostrar, mas ele serve para verificar aí, para você poder saber qual o tamanho, né, daquela listagem ali do array. Se eu quiser excluir um elemento, vou colocar aqui, ó, excluir um elemento do array. Basta eu fazer o seguinte, eu coloco aqui, ó, na verdade aqui um elemento não, né, último elemento do array. Pronto. Eu coloco o nome do meu array, ponto, salada, ponto, e aí eu utilizo a função pop. Por que eu falei a função pop? Porque ela realmente é uma função, ela tem parênteses aqui no final. Trace também é uma função. Significa que quando tem parênteses, eu posso ter parâmetros ou não. Nesse caso, quando eu dou um trace, se eu der um trace sem parâmetros, ó, trace é uma função. Sem parâmetros, ele não mostra nada. Então, o parâmetro vem para complementar a função. Então, o parâmetro do trace ou pode ser uma variável ou pode ser uma string, né? Então eu posso mostrar o conteúdo de uma variável ou um texto que eu coloque entre parênteses, que é chamado de um string. Então ele tem parâmetros e o parâmetro nesse caso dele é obrigatório para que ele tenha funcionalidade. Pop não. Aqui ele vai entender que ele vai, se você não passa nenhum parâmetro, ele vai excluir o último índice, né, daquele último elemento daquele array. O último elemento do array é qual? Foi, vamos ver aqui, ó, nem me lembro qual foi. Banana. Então, se eu dou um Ctrl Enter, eu vou mandar aqui ele dar um trace novamente. Ó. Se eu dou um Ctrl Enter, o que tem que acontecer é que o banana vai ser excluído. Ó. Funcionou perfeitamente. Então, eu tenho aqui o meu array e agora não tem mais banana. Por quê? Essa função pop, ela fez a exclusão daquele índice, daquele registro ali. Então, é bem tranquilo, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, excluir do início, vamos utilizar aqui o shift, excluir elemento inicial do array. Vamos mandar dar um trace, ó, ele excluiu maçã, que era o primeiro. Então nós temos esse comando pop para excluir o último e o shift para poder, né, excluir aí o primeiro. É bem tranquilo, não tem muito segredo não.